Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Peçamos o Espírito Santo para que ele nos conduza, toque a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender a palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol queimou-se, e por não ter raiz secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma por 100, outra 60 e a outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje vem falando o Evangelho sobre uma passagem muito conhecida por nós, do semeador. O semeador que ele saiu a semear. Por onde ele andava, ele foi jogando sementes. E aqui ele vem explicando sobre as partes, em cada lugar que o semeador jogou a semente. Primeiro jogou ali, sem se preocupar muito, simplesmente jogou as sementes. E como ele estava em um lugar muito aberto, à beira do caminho, os pássaros viram e comeram. E assim também jogou em lugar que tinha muitas pedras, jogou também onde tinha espinhos, jogou por final, jogou numa terra boa. Então, o que vem a ser essa semente que o semeador lança? Essa semente, Jesus vem colocando sempre essas parábolas, ele utilizava-se de coisas do dia a dia, daquilo que eles conviviam, pessoal ali que conhecia plantas, que vivia também semeando para poder colher seu alimento. Então Jesus utilizava daquilo que estava disponível ali para as pessoas entenderem melhor. Então o que vem a ser essa semente então que é lançada? É a palavra de Deus. A semente ela lançada sempre que a palavra de Deus é proclamada. E peçamos a Deus sempre que tenha um terreno preparado. Porque muitas vezes a palavra, como é jogada à beira do caminho, muitas vezes a palavra é simplesmente passada, ou assim como um vídeo, simplesmente eu passei, dei uma olhada de relance, não terminei, não concluí. Peguei a palavra de Deus, dei uma lida num versículo, não concluí, não tentei, não busquei compreendê-la. Assim, essa palavra é como essa que é jogar a semente jogada à beira do caminho. Vem as aves e a comem e a tiram. A palavra de Deus que você passou sem procurar compreendê-la, ela não fez o seu objetivo, que é frutificar. E muitas vezes é até esquecida. E aquela que é jogada então em meio das pedras? Ali é a palavra que às vezes a primeiro momento
é algo tão bonito, a pessoa fala, nossa, que bonita essa palavra, eu vou levar para a minha vida. Mas quando começa a viver, tentando viver, vem a primeira dificuldade e essa palavra, aquela vontade de ser mudado, aquela vontade de conversão, é retirada. É retirada por quê? Porque simplesmente não procurou firmar-se naquilo. Não firmou-se ainda, não criou-se as raízes. E como que é feito essa raiz? É se aprofundando, indo ao encontro da palavra de Deus, indo ao encontro de documentos da igreja que te mostram melhor, te explicam melhor, contam história de santos, contam histórias de pessoas que conviveram, que tiveram uma experiência incrível com Deus. Também outros textos aí que vêm nos aprofundando na palavra de Deus. Isso vai criando raízes e assim nós vamos tendo uma fé fortalecida. E aquela semente que é jogada no sol? É aquela que, jogada jogado entre os espinhos. Né? A do sol é aquela que foi jogada nas pedras e ela queimou com o sol. Essa que é jogada nos espinhos é aquela palavra que às vezes a pessoa ouve, fala, nossa, que bonito. Ah, não, mas eu tenho que fazer tal coisa antes. Como eu ouvi uma frase esses dias, uma pessoa proclamou que, não, quando eu me aposentar, eu vou cuidar das coisas de Deus. Ou seja, acha que agora é só cuidar das coisas materiais? Não. Nós devemos cuidar das coisas de Deus a cada dia. Para que assim o nosso coração, primeiramente, esteja preparado, seja uma terra preparada, em que foi retirado os espinhos, foi retirado as pedras, foi adubado. E é essa terra que deve ser o nosso coração. Que a palavra de Deus venha ao nosso encontro, nós a pegamos, aceitemos com alegria, mas também tenhamos essa confiança e essa vontade de mudar, essa vontade de melhorar. Essa vontade de aprender com nossos erros, que venha a ser, como eu falei, esse adubo, aprender com nossos erros. Tirando essas pedras que são os nossos pecados, que querem nos impedir que a palavra de Deus haja. Tirando esses espinhos, aquelas coisas que nos tiram do foco de Deus, que fazem nós colocar outras coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Tem que ser retirado da nossa vida. E assim o nosso coração estará preparado para receber a palavra, a semente da palavra de Deus. E assim ela produzirá fruto. Cada um produzirá fruto conforme se despojar, se abrir à vontade de Deus. Conforme mais se entregar, conforme mais eu estou passando por esse sofrimento, que esse sofrimento seja o adubo, Senhor, para fortalecer, crescer e frutificar essa palavra que vem para a minha vida. Vamos orar então? Senhor, que o Seu Espírito Santo venha nos revestir a cada dia, a cada momento. Repletos da Tua vontade, Senhor, nós possamos tirar da nossa vida todas as pedras, todos os espinhos, que possamos nos concentrar em Ti, buscar a Sua palavra, nos aprofundar na Sua palavra, não pegá-la somente superficialmente. Que cada sofrimento, Senhor, sirva como um adubo para preparar essa terra melhor que a terra do nosso coração, para a Sua palavra. Então vem preparando, Senhor, com o Teu Espírito Santo e que nós tenhamos essa confiança, essa certeza, essa vontade de mudar, essa vontade de ser melhor, essa vontade de ter o coração preparado, a mente preparada para acolher a Tua palavra e realmente mudar de vida, realmente buscar ser melhor, Senhor. Então vem nos ajudar, porque somente por nossas forças nós somos fracos, pecadores, mas com o Seu Espírito Santo, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer aquilo que nos afasta de Ti. E nós conseguiremos cada vez mais nos aproximar, voltar o nosso olhar para Ti e nos abrir ao Seu amor, nos derramar diante de Ti, nos entregar toda a nossa vida, todo o nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.